pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Se você trabalha com carteira assinada, se você trabalha no regime CLT, se você trabalha registrado, então assista esse vídeo até o final. Saiu a melhor notícia de 2021, finalmente, para os trabalhadores do Brasil. Antes de irmos para as informações, eu conto com a sua ajuda e também com aquela força que vocês me dão todos os dias para que você curta esse vídeo. Esmaga o dedo no like aí, esse vídeo merece muito like porque vai ajudar milhões e milhões de trabalhadores. Você deixando o seu like, você ajuda muito na manutenção do nosso canal e claro, fortalece o nosso trabalho. O YouTube entende que esse conteúdo é relevante e leva ele para milhões e milhões de brasileiros. Aqui embaixo tem um botãozinho inscrever-se, ó, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito ou se você ainda não é inscrita, para ficar diariamente atualizado ou atualizada sobre os principais benefícios sociais do nosso país e ficar por dentro de todos os seus direitos que talvez você não saiba e nós revelamos aqui para vocês. Registre aqui embaixo os seus comentários e me faz um favor, compartilhe o conteúdo desse vídeo com o máximo de pessoas que vocês puderem. Informações de utilidade pública. Muitas pessoas precisam saber dessas informações aqui. Eu conto muito com a sua ajuda para levar esse conteúdo para o máximo de pessoas possíveis, beleza? Sem mais delongas, sem mais enrolação, vamos lá para as informações então. Olha só, nós tivemos aí a prorrogação do auxílio emergencial para os desempregados, o 13º salário dos aposentados e pensionistas, ó, está batendo na porta. O orçamento de 2021 foi aprovado finalmente, né? O que faltam agora são os detalhes, né, para de fato operacionalizar o pagamento do 13º salário. E o que estava faltando, gente? O que estava faltando era o benefício emergencial, gente. Tem o FGTS emergencial que estamos aguardando ainda mais notícias. Infelizmente o PIS foi adiado, né? Com relação ao seguro-desemprego, né? Nós temos aí algumas novidades com relação a pagamentos, enfim, mas eu vim aqui falar sobre o benefício emergencial. Matéria na tela, olha aí, gente. Bolsonaro assina medida provisória que relança programa de redução de jornada e salário. Programa emergencial de manutenção do emprego e da renda, o famoso BEM, também permite a suspensão do contrato de trabalho, ao mesmo tempo em que o governo paga uma compensação ao empregado. Então, se você conhece alguém que trabalha com carteira assinada, regime CLT, compartilhe o conteúdo desse vídeo com essa pessoa, porque essa pessoa precisa saber como que vai funcionar agora esse benefício emergencial, o famoso BEM, que visa proteger o emprego. É uma medida importante tanto para os empregados quanto para os empregadores, no que se refere à manutenção do emprego. O presidente Jair Bolsonaro editou hoje a medida provisória que reinstitui o programa emergencial de manutenção do emprego e da renda, o famoso BEM, que permite redução de salário e jornada de trabalho. Uma outra medida provisória, firmada por Bolsonaro, trata de medidas trabalhistas para o enfrentamento da pandemia. Bolsonaro editou também uma medida provisória abrindo crédito extraordinário de 9,98 bilhões a fim de viabilizar o benefício emergencial. Então o governo vai gastar em torno de 10 bilhões com a renovação do programa. Os atos serão publicados na data de hoje no Diário Oficial da União. O benefício emergencial institui um novo benefício emergencial de manutenção do emprego e da renda, que será pago pelo governo em caso de suspensão temporária do contrato de trabalho ou redução proporcional de jornada de trabalho e de salário. Trata-se de uma reedição do programa instituído no ano passado. O valor do benefício mensal levará em conta a parcela do seguro-desemprego a que o empregado teria direito em caso de demissão. Vou explicar um pouquinho mais adiante aqui para vocês como que vai funcionar. Segundo o Palácio do Planalto, ele será pago independentemente do cumprimento de período aquisitivo, do tempo de vínculo empregatício ou do número de salários recebidos. Ele não impedirá a concessão ou alterará o valor do seguro-desemprego em caso de dispensa do funcionário. A medida provisória possibilita a redução da jornada de trabalho e do salário dos empregados e suspensão temporária dos contratos de trabalho por até 120 dias. Como que funciona isso, Matheus? Olha, com a prorrogação desse benefício emergencial, para fins de manutenção
do trabalho, manutenção do emprego, né? As empresas poderão reduzir a jornada, fazer um acordo com o empregado, reduzindo a jornada de trabalho dele e, consequentemente, reduz proporcionalmente o seu salário. Então, reduz a jornada de trabalho do empregado, né? O empregado trabalha menos e ganha menos, o governo complementa o salário do empregado. É basicamente isso. E no caso da suspensão do contrato de trabalho, o trabalhador não trabalha, também não recebe da empresa e quem arca com esse valor aí mensal a título de salário é o próprio governo, no valor do seguro-desemprego que esse trabalhador teria direito no caso de uma dispensa sem justa causa. Eu vim aqui mais trazer a notícia, mas assim que nós tivermos acesso ao texto da medida provisória, eu venho trazer detalhes para vocês. Mas é basicamente isso, tá? Então, olha só, a medida provisória possibilita a redução da jornada de trabalho e do salário dos empregados e suspensão temporária dos contratos de trabalho pelo período de 120 dias. Porém, a empresa terá que manter o valor do salário hora de trabalho. Também será necessária a assinatura de um acordo individual escrito entre empregador e empregado. Se não houver esse acordo escrito, não vai rolar, gente, porque o governo precisa ser comunicado a respeito desse acordo, tá? A redução da jornada de trabalho e salário poderá ser feita nos percentuais de 25%, 50% e 70%. Então, aqui depois eu explico melhor como vai funcionar essa conta, ok? Mas vai ser proporcional à redução da jornada de trabalho. A medida provisória ainda prevê a suspensão temporária do contrato de trabalho pelo máximo de 120 dias. Essa suspensão também deverá ser formalizada por escrito. Durante o período de suspensão, o empregado terá direito a benefícios que vierem a ser concedidos pelo empregador. Olha o que disse o Planalto, abre aspas. Em todos os casos fica reconhecida a garantia provisória do emprego durante o período acordado e após o restabelecimento da jornada ou encerramento da suspensão por igual período, informou o Planalto. Fecha aspas. Então, gente, aqui vai seguir basicamente a mesma regra do outro benefício emergencial que nós tivemos no ano passado. Caso haja suspensão do contrato de trabalho, a redução da jornada de trabalho, né? Vamos pegar aqui no caso de suspensão para vocês entenderem melhor. Se o contrato vai ficar suspenso, né? Durante esse contrato suspenso, a pessoa vai ter estabilidade, o trabalhador, o empregado terá estabilidade, terá garantia provisória no emprego. Se a empresa vier a dispensar o empregado durante esse período de estabilidade, durante esse período de garantia de emprego, a empresa tem que indenizar o empregado, tanto durante a suspensão do contrato de trabalho, quanto após a cessação do contrato de trabalho. Após a cessação, o empregado também terá estabilidade garantida. Qual o prazo? O prazo que for aí estabelecido entre o empregado e o empregador. Um exemplo que eu estou dando. Durante 60 dias o contrato dele ficará suspenso, ok? Ok. Durante 60 dias a empresa não pode mandar o funcionário embora, não pode mandar o empregado embora, ele tem garantia de emprego. Passou 60 dias, cessou a suspensão, já pode mandar ele embora? Não. Vai ter que guardar também mais 60 dias, ou seja, ele tem mais 2 meses de garantia de emprego. Aí sim, depois pode haver a dispensa. Quando nós tivermos acesso ao texto na íntegra da medida provisória, eu venho trazer mais detalhes para vocês, porque não tivemos acesso ainda ao texto que será publicado no Diário Oficial da União. Nós voltamos aqui com mais regras, com mais detalhes a respeito desse benefício emergencial. Esse vídeo foi mais para trazer uma notícia. Algumas questões são mais jurídicas, artigos, parágrafos, que de forma mais simples eu tenho que trazer no outro conteúdo para não confundir a cabeça de vocês aí, beleza? Fato é que vai lá, informa lá o seu parente, seu amigo, seu primo, seu tio que trabalha com carteira assinada que o benefício emergencial foi prorrogado, que é para ele procurar a empresa para fazer um acordo individual reduzindo a jornada de trabalho ou suspendendo o contrato de trabalho. E aí a pessoa vai receber aí do governo um percentual, vai receber aí um valor, né, como se fosse o seguro-desemprego que ele teria direito caso ele fosse dispensado sem justa causa. Enfim, peça para ele procurar lá o empregador, o RH, enfim, beleza? E se ainda restou alguma dúvida, vou deixar para vocês aqui a matéria trazida pelo Jornal Nacional. Saiu até no Jornal Nacional o benefício emergencial, trazendo mais detalhes, mais informações. Veja aí a reportagem do Jornal Nacional da emissora Globo. O presidente Jair Bolsonaro assinou 2 medidas provisórias que retomam programas para o emprego na pandemia.
Há meses, os empresários esperavam e cobravam essas medidas, necessárias, segundo eles, para enfrentar a crise provocada pelo coronavírus. O Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda, o chamado BEM, foi recriado. Ele autoriza empresários a reduzir salários e carga horária em 25%, 50% ou até 70%. As empresas vão poder também suspender contratos de trabalho por até 120 dias. O programa deve custar 10 bilhões de reais para o governo. A segunda medida provisória mexe em regras trabalhistas. Segundo o governo, a MP recria medidas temporárias que poderão ser adotadas pelos empresários. Entre as medidas estão o teletrabalho, antecipação de férias, banco de horas e a suspensão do recolhimento do FGTS por até 4 meses. Medidas que também vão valer por até 120 dias. Segundo o governo, as MPs serão publicadas no Diário Oficial da União de amanhã. Economistas criticaram o governo na demora para retomar as medidas, que entram já em vigor, mas que depois precisam ser confirmadas pelo Congresso. O professor José Pastore disse que a pandemia neste ano dificultou ainda mais a vida de empresários e trabalhadores. A epidemia está pior do que o ano passado e nós temos muitas empresas com enormes dificuldades hoje para pagar o imposto, pagar a luz, pagar aluguel e pagar o salário dos funcionários. Então, se elas puderem fazer um acordo temporário com os empregados, reduzir um pouco a jornada, ou então suspender o contrato e o governo complementar, eu acho que é tudo que a gente precisa agora, porque a situação está realmente muito difícil este ano. Empresários esperam agora que o governo anuncie nos próximos dias uma outra medida provisória para garantir 5 bilhões de reais para o chamado PRONAMP, Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, com financiamentos a juros mais baixos e regras simplificadas. Também criado no ano passado para dar apoio aos negócios durante a crise.